O problema é que as pessoas esperam sinais claros de que algo está errado. Esperam uma crise, uma ruptura, um momento decisivo ou colocam a falta de sexo como explicação principal. Mas na prática, gente, o que acaba corroendo o vínculo são pequenas falhas repetidas ao longo do tempo. São as conversas que não acontecem, os incômodos que são ignorados, a falta de atenção no dia a dia, a ausência de cuidado emocional, né? São detalhes que parecem pequenos demais para serem levados a sério, mas que, conforme vão se acumulando, criam distanciamento e muitas vezes acabam impactando, inclusive, o desejo e o sexo dentro da relação também, claro, né? Relacionamento não desmorona de um dia para o outro, ele vai se desfazendo aos poucos, vai perdendo consistência, vai ficando mais raso, né? E isso acontece principalmente quando a comunicação deixa de ser um espaço de troca real e passa a ser um espaço de economia emocional. Quando as pessoas começam a falar menos sobre o que sentem para evitar desgaste, né? É quando elas preferem silenciar para não criar conflito. Passam a selecionar o que elas dizem para manter uma certa aparência de estabilidade. É aí que começa o distanciamento e o desgaste, né? No início, esse movimento pode até parecer maturidade, pode parecer controle emocional, equilíbrio, capacidade de relevar, mas na prática, muitas vezes é só evitação. E toda evitação tem um custo, não tem como, né? Porque aquilo que não é dito não desaparece, ele acumula. Né? Aquilo que não é elaborado vai se acumular. E o acúmulo emocional é uma das coisas mais destrutivas dentro de uma relação. E inevitavelmente também afeta a conexão, a intimidade e o sexo, né? Então não é que acaba por falta de sexo. A falta de sexo é o resultado desse distanciamento que começa muito antes, né? Mágoa acumulada não vai se resolver sozinha. Ela se transforma, ela vira irritação, ela vira impaciência, ela vira frieza, né? A pessoa já não reage da mesma forma, ela já não se envolve com a mesma intensidade, né? Ela já não se sente à vontade para se expor. E aos poucos o vínculo vai perdendo a espontaneidade, vai ficando mais cuidadoso, mais tenso, mais distante. E muitas vezes, quando o sexo diminui ou desaparece, isso já é consequência desse processo, não é a causa. A falta do sexo é a consequência. Existe um ponto importante aqui que muita gente não percebe. O afastamento emocional, ele não começa quando o casal para de se falar. Ele começa quando o que precisa ser dito deixa de ser dito. Quando a pessoa começa a engolir pequenas coisas, acreditando que não vale a pena trazer aquilo para a conversa. Sabe quando você vai jogando toalha? Quando começa a se adaptar mais do que deveria para manter a relação funcionando. E é nesse momento que a relação começa a perder qualidade, né? Porque não existe conexão real quando uma das partes está constantemente se ajustando para caber no outro. Relação saudável não é aquela que não tem conflito. É aquela onde o conflito pode ser elaborado sem que isso ameace o vínculo. E isso inclui também falar sobre intimidade e sexo de uma forma aberta e madura, né? Outro fator que desgasta profundamente a relação é a falta de atenção. E aqui a gente não está falando de grandes negligências, né? Nós estamos falando do básico que deixa de acontecer. Não perguntar como é que foi o dia, não olhar com interesse para a pessoa, olhar de verdade, não demonstrar interesse genuíno, não perceber mudanças, não reconhecer esforços, né? São pequenas ausências que, repetidas, comunicam desinteresse. E isso tem um impacto direto na forma como a pessoa acaba se posicionando dentro da relação, porque ninguém continua se abrindo onde não se sente acolhido, isso é óbvio. Né? Ninguém continua investindo emocionalmente onde não percebe retorno. Né? E com o tempo a pessoa para de tentar. Não por falta de sentimento, mas por falta de espaço. Né? E quando esse espaço emocional desaparece, o sexo deixa de ser conexão e passa a ser ausência. Existe também um desgaste muito comum que vem da acomodação,
né? A ideia de que porque a relação já está estabelecida, você não precisa mais investir, né? Como se o vínculo, uma vez construído, se mantivesse sozinho. Isso não existe, não é verdade. Você tem que continuar conquistando, né? Mas relacionamentos não se sustentam no automático. Eles exigem presença, intenção, manutenção. Quando uma das partes para de investir, a relação perde a vitalidade, a qualidade, a conexão. Não necessariamente acaba naquele momento, mas ela começa a enfraquecer. E esse enfraquecimento é gradual, vai se instalando no cotidiano, vai tirando o brilho da convivência, a leveza das interações, a alegria. Eles não brincam mais um com o outro, o interesse pelo outro já não é o mesmo. Isso vai impactar no sexo. Outro ponto que precisa ser considerado é o impacto das expectativas, não é? Muitas pessoas, elas entram em relações com ideias muito rígidas sobre o que o outro deveria ser, como deveria agir, o que deveria oferecer. Quando essa expectativa não se sustenta na realidade, surge frustração. E muitas vezes essa frustração não é trabalhada, ela é acumulada, né? O problema é que expectativa não elaborada vai virar cobrança. E cobrança constante desgasta qualquer vínculo. Você vê que tem muitas maneiras de desgastar a relação, porque ninguém se desenvolve emocionalmente sob pressão contínua, né? Principalmente aquela pressão de não ser suficiente. Além disso, existe a questão do respeito. Não aquele respeito evidente, mas o sutil. A forma como se fala, o tom que se utiliza, né? Os comentários aparentemente pequenos, ao longo do tempo vão diminuindo o outro, né? Relação nenhuma se sustenta onde existe desvalorização constante, mesmo que disfarçada de brincadeira ou de crítica construtiva. Tem uma bronca disso, gente, sabe? Não existe isso, sabe? Não tem essa coisa de você ficar zoando o outro de bobeira. Outro aspecto importante são os fatores externos, problemas financeiros, excesso de trabalho, falta de tempo. Tudo isso impacta a relação, mas não necessariamente destrói, né? O que faz diferença é a forma como o casal lida com essas pressões. Sem parceria, qualquer dificuldade externa se transforma em desgaste interno, não é? Existe também a incompatibilidade de valores. A gente não está falando aqui de gostos ou preferências, mas de visão de vida. Quando duas pessoas querem coisas muito diferentes e não conseguem negociar isso, a relação se torna difícil de sustentar, porque não existe vínculo saudável sem algum nível de alinhamento, né? E muitas vezes a infidelidade aparece como o ponto final, o grande finale, cerejinha, né? Mas na prática ela costuma ser o desfecho de um processo que já vinha acontecendo, de uma desconexão emocional que não foi tratada, de um vínculo que já estava fragilizado, que poderia ter sido conversado, negociado. Trair também não resolve, só piora, né? O ponto central de tudo isso é entender que relacionamento não acaba só por grandes erros e muito menos apenas por falta de sexo. Ele acaba pela repetição de pequenas falhas que nunca foram corrigidas. A desatenção com o outro, sabe? Ai, que saco! Porque manter uma relação não é sobre evitar grandes crises, né? É sobre cuidar do dia a dia. É sobre perceber os detalhes, é sobre não negligenciar aquilo que parece pequeno. Esse é o grande problema.